Quando Deus se cala. Meu irmão e minha irmã, preste muita atenção nesta mensagem, porque ela pode mudar radicalmente a sua vida. No livro de Jó, capítulo 30, versículo 20 diz: Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou de pé, porém para mim não atentas. O silêncio é cruel, mas ele revela muita coisa. Mas eu vou te fazer algumas perguntas. Quando você não escuta a Deus, para onde você corre? Para os amigos para murmurar? Se aquieta e fica neutro ou persevera em oração? Deus conhece as pessoas quando Ele para de falar com elas. Quando Deus para de falar com alguns filhos, Ele começa a entender para onde eles correm. O primeiro efeito que o silêncio de Deus traz para a nossa vida é uma autoanálise, uma reflexão profunda. Começamos a questionar: por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Por que Deus não me responde? Não me dá uma palavra, uma profecia, um sinal? Que tipo de vida eu estou levando para o meu Pai não estar falando comigo? Em nossa vida cotidiana, quando alguém por vezes silencia conosco, não quer dizer que esta pessoa está chateada ou se vingando de nós, mas sim está fazendo de alguma forma você se autoanalisar. Não necessariamente ele está te desprezando. Às vezes ele está permitindo que você encontre a verdade em si mesmo. Você pode começar a lembrar de coisas que você possa ter feito e que está gerando este silêncio. Quando Deus cala e não te responde, quando Deus para de falar por algum tempo, quando Deus fica em silêncio, provavelmente o que Ele está provocando em você é essa autoanálise. No livro de João, capítulo 11, versículo 42 diz: Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Deus ouve sempre, mas nem sempre responde. O silêncio, como disse, gera uma autorreflexão. Existem pessoas que não param para se autoanalisar, se Deus não ficar em silêncio por algum tempo. Quando Deus fica em silêncio, ficamos procurando o motivo pelo qual Ele parou de falar conosco. Somos autopunitivos e ficamos perguntando: Deus, o que eu fiz de errado? Achamos muitas vezes que Deus está nos castigando. No auge do meu deserto, senti na pele o silêncio de Deus. E na época não compreendia muitas coisas ainda. Ficava me autopunindo, pedindo perdão de pecados que eu já havia confessado e que Deus já havia perdoado. Era atormentador. Orava sem cessar, madrugadas adentro, e não ouvia uma voz, uma palavra, um sinal. Com isso comecei a procurar ainda mais a Deus, lendo mais a palavra, escutando pregações, lendo livros, jejum, e clamava por Ele sem parar: Senhor, misericórdia, fala comigo. Depois desse período atormentador, Deus começou a falar comigo através da sua palavra de uma forma sobrenatural. Através de revelações de pessoas, de pregações, e ao meu coração de uma forma muito profunda. Hoje entendo perfeitamente por que Ele se aquietou. Ele queria saber para onde eu iria correr. O que eu iria fazer. Digo isso porque existem pessoas que, quando param de falar com os outros, começam a trair, virar as costas e se revoltam. Existem pessoas que murmuram, amaldiçoam, blasfemam, em vez de se aproximar ainda mais do Senhor, lendo a palavra, orando mais, jejuando, ou seja, buscando a Deus com todas as forças e em todo tempo. O silêncio é uma das maiores armas divinas para nos preparar para subir um degrau, ir para um próximo nível. O silêncio de Deus não é um castigo, mas sim uma preparação para a próxima fase da sua vida. Jesus estava na cruz, no pior momento da vida dele,
com cravos nas mãos e nos pés. Ele tinha sido obediente a todo o tempo. Ele fez tudo certo. No momento que ele mais precisou, ele gritou: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que o Senhor me desamparou? Eu fiz tudo certo. Eu resisti à tentação 40 dias no deserto. Eu treinei aqueles 12 homens. Tudo o que o Senhor me pediu, eu fui fiel até a cruz. Eu estou na cruz. Cadê você? Por que eu não escuto a sua voz? E Jesus morreu sem escutar a voz de Deus. Deus ficou em silêncio para o seu Filho muito amado. O silêncio é a última etapa antes do maior cumprimento da promessa na sua vida. Antes do maior propósito da sua vida. Antes da grande realização da tua vida. Existem coisas que Deus vai fazer silêncio contigo só para saber o que você vai fazer com o seu livre arbítrio. Deus está muito além de nós. Ele está muito fora do nosso padrão humano de pensamento. Ele faz do jeito dele, na hora dele, da forma dele, como quiser. A única coisa que podemos fazer é alinhar a nossa vida com o seu projeto, com o plano, com a vontade absoluta dele. E Jesus na cruz deu o último suspiro. A vida dele foi entregue. Jesus entrega a sua vida sem escutar a voz do Pai naquela cruz. E ele vai cumprir o seu maior propósito: morrer e ressuscitar pela humanidade, por mim, por você. E ele fez isso no silêncio de Deus. Existem pessoas que, quando Deus não responde, corre para lá e para cá, não sabe o que fazer, fala muita besteira. Essas pessoas têm uma total falta de fé e maturidade. Não confiam no Deus que servem. Quantos filhos de Deus, quando ele se silencia, estão dando as costas para ele, fugindo, falando mal, sendo que estão a um passo de viver a promessa, viver o seu propósito. O silêncio de Deus é necessário para revelar quem somos. Abraão caminhou 3 dias com Isaque de mãos dadas, indo para o Monte Moriá, com a palavra de matar o seu único filho. Nesses 3 dias, Deus não falou absolutamente nada. Imagine como Abraão ficou. Ele havia orado por aquele menino. Sua esposa, Sara, pediu tanto por esse filho. A criança era uma promessa. Isaque falava: Pai, o que está acontecendo? E isso é o pior. Abraão teve que suportar as perguntas de Isaque e o silêncio de Deus ao mesmo tempo. Muitas pessoas que vão ouvir esta mensagem estão passando pelo silêncio de Deus, mas não sabem que falta muito pouco, mas muito pouco, para a promessa se cumprir. Você que está ouvindo agora, eu te afirmo, se Deus está em silêncio, você está a um passo do cumprimento do seu propósito, daquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Neste período de silêncio, Ele só quer saber para onde você vai correr. Você é daqueles que se tranca no quarto e fica ainda mais íntimo de Deus? Ou vai dar as costas para Deus, blasfemar ou desistir? Por vezes, quando passamos por tribulações pesadas, colocamos a culpa em Deus, sendo que mal estávamos servindo a Ele como deveríamos. Temos que apontar para alguém. Achamos que estamos sendo castigados. Por vezes, nunca procuramos conhecer a Deus verdadeiramente, mas mesmo assim precisamos achar um culpado. Você que está passando pelo silêncio de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Quem não conhece a Deus questiona a sua existência. Quem conhece a Deus questiona porque Ele está calado. Quando você ver uma pessoa questionando a existência de Deus, ela não conhece a Deus. Quando você ver uma pessoa questionando o silêncio de Deus, essa pessoa é especial, porque quando Deus voltar a falar, é para colocá-la em um outro nível. Já vai ser para colocá-la em outra fase. O que você está passando hoje não é um castigo,
mas sim uma preparação para onde Ele quer te levar nos próximos dias, nas próximas semanas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguns dizem que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, e isso é uma verdade. Em silêncio você fica mais concentrado. Um exemplo: se você observar um ourives trabalhando numa joia, ele fica em silêncio, concentrado nos detalhes. O silêncio quer dizer que ele está trabalhando nos detalhes da sua vida. O silêncio quer dizer que ele está preparando minuciosamente a melhor joia. E provavelmente não vai ser do jeito que você queria, mas sim do jeito dele. Mas pode ter certeza, o jeito dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Outra situação que o silêncio de Deus revela é o seu nível emocional, o seu nível de realização, a forma que você lida com as próprias emoções. Se as suas emoções estiverem abaladas, mais revoltado você vai ficar quando Deus fizer silêncio. A Bíblia fala que o coração é a sede das emoções. Quando a Bíblia fala para guardarmos o nosso coração, ela está falando de emoções. E você revela o nível da sua vida emocional quando alguém fica em silêncio. Você pode interpretar de duas formas, como desprezo ou que ele está trabalhando muito nos detalhes. Então, de tudo que nós falamos até agora, o silêncio te leva à autorreflexão, revela para onde você vai correr e revela o nível das suas emoções, ou seja, como está o seu coração. Grave bem isso. Deus está te testando através do seu silêncio para te levar para o próximo nível. E Ele te fala hoje: saiba lidar com o meu silêncio, corra para mim, se autoanalise e veja como está o seu coração. Jesus morreu no silêncio de Deus por 3 dias e nada aconteceu. Ele cumpriu o maior propósito dele, morrer na cruz, e ainda teve mais 3 dias de silêncio. É no tempo de Deus e não no seu tempo. Com Jesus, Deus silenciou por mais 3 dias. Porém, quando o chamou ele da morte para a vida, chamou para esvaziar a tumba, para ir para a destra do Pai. Foi para fazê-lo sacerdote para sempre sobre as nações da terra. Foi para transformá-lo em nosso Senhor e Salvador. O teu maior propósito está depois do silêncio de Deus. Vou orar para você. Meu Pai amado, oro nesse momento por todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas entendam o seu silêncio, que elas entendam que quando o Senhor se aquieta, não é castigo, é preparação. Preparação para uma nova fase da vida, preparação para viver o melhor de Deus nesta terra, para viver o plano bom, perfeito e agradável que o Senhor reserva para aqueles que o amam. Que hoje seja um divisor de águas na vida destes teus filhos que estão desesperados pelo seu silêncio, pois não entendiam o porquê disso tudo. Mas hoje, Pai, após ouvir esta palavra vindo do seu trono de glória, elas reiniciarão uma nova fase, esperando em Ti, esperando a sua voz soar novamente, para que vivam as suas promessas. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Suas escolhas determinarão o seu futuro. Escolha ser o milagre. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Precisamos entender que conhecer as promessas é só o primeiro passo na construção da nossa história. Conhecer as promessas é entender a identidade que se tem.
Depois que entendemos o que Deus espera de nós, precisamos nos mover, precisamos sair do lugar. Há algum tempo atrás, mais um recorde mundial foi quebrado. Um queniano conseguiu completar uma maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas. Ele estava tão animado que chegou a comparar esse marco histórico com a primeira vez que o homem pisou na Lua. Algumas coisas nesta corrida nos chamam a atenção. A primeira foi que, para que ele conseguisse bater essa meta e romper esse recorde, mais de 40 pessoas acompanharam-no ao longo da jornada. Eles foram divididos em grupos de mais ou menos 7 pessoas e ajudavam a ditar o ritmo ao longo da maratona. O corredor está lá, focado em vencer. Só que existem pessoas que estão lá focadas em ajudar e mostrar para ele o ritmo certo para chegar até o final dentro do tempo estipulado. Ele pode ser o melhor do mundo, pode ter o melhor preparo, a melhor genética, mas precisa de pessoas junto com ele, ditando o ritmo e dizendo: você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir aqui. Ainda existem alguns quilômetros para você enfrentar. Você não vai parar até que chegue na linha final. Outra coisa que nos chama a atenção: além dessas pessoas ajudando durante a corrida, existia um carro elétrico na frente do atleta, que projetava um facho de luz a laser, para que o corredor soubesse quais eram as melhores partes do percurso para percorrer. Tiramos uma grande lição disso. A nossa jornada de fé é exatamente como a maratona. Tem muitas pessoas que estão cansadas porque acham que a velocidade para chegar é o mais importante. Mas a nossa jornada de fé não tem nada a ver com o quão rápido vamos chegar no final. É sobre chegar ao final. Não é tão importante como começa, mas sim como termina. É sobre isso que esta mensagem vai falar. O maratonista tem mais preocupação com detalhes acerca da sua jornada do que a maior parte dos cristãos tem a respeito da sua jornada de fé. Hoje é um dia importante, pois é um dia que você precisará escolher, porque antes de você começar a correr, você vai precisar fazer algumas escolhas para a sua jornada. Como? Quem serão seus conselheiros? Os seus combustíveis? Quais serão os próximos passos? Quais guerras vale a pena lutar? Quais portas você precisa entrar? Quem vai te manter de pé? Quem te justifica? Quem provê sobre a sua casa? No livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Jesus, um pouco antes da sua morte, observou pessoas fazendo pouco caso dele. Aqueles que caminharam ao lado dele diziam que não sabiam mais quem ele era. Quando ele estava a ponto de ser entregue, de ser traído, nos momentos finais, onde ele chegou ao ponto de transpirar sangue por estar muito angustiado. Nesses momentos tristes e agonizantes, você sabe o que manteve Jesus de pé, sem desistir e sem voltar atrás? Grave isso. É porque ele olhava para a alegria que lhe fora proposta. E você sabe que alegria é essa? É olhar para você e para mim e ver que o pecado não poderia mais roubar-nos dele. É ver que nossa vida nunca mais será a mesma,
porque há poder naquele sacrifício para livrar-nos da morte. Jesus olhava para o fruto da redenção e sabia que valeria a pena tudo o que ele iria enfrentar, pois ao terceiro dia, quando ressuscitasse, ele envergonharia o inferno, a morte. Ele tomaria as chaves, ele reinaria sobre tudo aquilo que um dia nos separou da criação. Jesus olha para nós hoje e diz: valeu a pena. Talvez a sua pergunta seja: Vinícius, como que isso se encaixa na minha vida? É simples. Às vezes estamos desistindo de um propósito que Deus tem para nós, porque esquecemos das promessas que Deus já fez e que não tomamos posse. Se Deus prometeu a você uma família, não é na primeira crise do seu casamento que você vai jogar tudo para o alto. Se Deus prometeu a você que vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória, não é a primeira empresa que falir ou você perder o emprego que vai fazê-lo desistir daquilo que ele te prometeu dali em diante. Agora, nunca esqueça disso. Não importa se é a primeira ou a última, se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de abater ou paralisar você. Por que muitos cristãos estão ficando no meio do caminho? Porque eles olham demais para todo o processo e esquecem da alegria que nos fora proposta. Eles esquecem que temos um refúgio, temos uma fortaleza, temos alguém que nos adotou como pai. Somos a genética do Deus que criou todas as coisas. Andamos ansiosos porque estamos focando naquilo que não temos controle e negligenciando aquilo que Deus nos deu o governo. Quantos estão preocupados com as suas finanças, mas nem sempre se preocupam quão generoso serão na hora de ofertar para a obra do Senhor? Quantos estão preocupados com a violência de uma forma macro, mas estão negligenciando a criação dos seus filhos? Quantas vezes estamos preocupados para onde o mundo está caminhando, mas nem sempre estamos preocupados para onde a nossa casa está indo? Quantas vezes assistimos o noticiário, coisas ruins, e ficamos mais preocupados com as coisas lá fora do que está acontecendo dentro da nossa casa e nem estamos percebendo? Precisamos entender que Deus estabeleceu para nós o sacerdócio, governo e autoridade. O que ele está dizendo é: cuida daquilo que eu te dei e deixa que o restante eu cuido. Deixa eu ser o Deus da sua vida. Cuida do seu sacerdócio, da sua liberalidade, generosidade, dos teus filhos, da sua casa, do seu casamento, da sua empresa. E você diz: mas Deus, o Brasil vai quebrar, está a ponto de um colapso financeiro. Te afirmo agora, se Deus for a sua esperança, a provisão não vem do mercado financeiro, nem da bolsa de valores, nem do presidente. A tua provisão vem de Deus, que fez o céu e a terra. É isso que você precisa lembrar todos os dias. Uma pergunta interessante para você: Jesus para você é importante ou suficiente? Por mais que as duas coisas pareçam quase as mesmas, elas são completamente diferentes. A vida de uma pessoa muda radicalmente quando ela tira Jesus apenas de um lugar de importância e coloca-o num lugar de suficiência. Jesus não é só mais um dos nomes. Jesus agora se tornou o único nome. Jesus não será mais uma opção de socorro quando a doença chega. Jesus é a única opção de socorro. Jesus agora não será a última opção quando a crise financeira aparece. Jesus é a sua primeira opção, porque é Ele que provê. É Ele quem dá a semente, o que semeia. É Ele que te dá unção criativa para enxergar o que ninguém está enxergando.
Precisamos definir se Jesus vai ter um lugar de importância em nossa vida. O motivo pelo qual o evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com o Cristo que professamos. Um exemplo: falamos para a nossa família que Jesus é suficiente, mas na primeira crise financeira nos sentimos abatidos e começamos a esmorecer na fé. Muitas pessoas estão dizendo nas redes sociais que Jesus é o suficiente, mas no primeiro problema de relacionamento já dão espaço para pensamentos de morte, de desistência e começam a questionar a fé. Meu irmão e minha irmã, quando declaramos para o mundo que Jesus é o suficiente, estamos dizendo que nada mais precisa ser acrescentado, porque todo o nosso vazio já foi preenchido por Ele. Um detalhe sobre o encontro de Jesus e Marta. Poucas pessoas percebem. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. O povo todo estava desesperado. Alguns até chateados com Jesus, questionando por que ele não veio antes. Outros choravam pela morte de Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus chegou e aproximou-se de Marta, ela disse em João 11:21, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então disse Jesus, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, no último dia. E Jesus diz para ela, seu irmão vai ressuscitar agora. O interessante nesse encontro é que a primeira coisa que Marta faz é jogar Jesus no passado. Se você tivesse se movido antes, se você tivesse chegado antes, se você tivesse interferido antes. Ela joga Jesus em um tempo que já não existe mais. E quando Jesus falou sobre ressuscitar, a mesma o jogou para o futuro. No último dia, na ressurreição. Ou seja, ela colocou Jesus em um tempo que ainda não chegou. Mas Jesus não existe apenas para trazer sentido ao passado, mas sim esperança para o futuro. E mudou a história dela no hoje. O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história? É porque às vezes falamos, Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, se aquele negócio tivesse sido fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, se aquele convite para aquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que eu falei, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz. E Jesus te diz hoje, pare de me colocar em um tempo que não existe mais e olha para aquilo que está disponível hoje. Eu, Jesus, continuo mudando histórias, eu continuo liberando destinos, eu continuo curando os enfermos, eu continuo restaurando casamentos, eu continuo ressuscitando o que morreu em sua vida. O mesmo Deus que fez o passado continua fazendo hoje. Durante a nossa jornada de fé, precisamos escolher que Jesus é o suficiente. Deus pode liberar para você palavras, destinos, pode te dar algo tão poderoso que você nem ousaria um dia imaginar. Ele pode mudar para sempre a sua história. Jesus é importante e o suficiente. Precisamos fazer um exercício prático. Quando alguma coisa acontecer, uma circunstância adversa, quando tempestades se levantam, quando as coisas fogem do nosso controle, precisamos fazer memórias e pensar que não somos qualquer um, pois carregamos promessas do nosso Pai e elas vão acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. As coisas podem passar, palavras podem passar, promessas de homens passarão, cenários, circunstâncias,
mas as palavras que eu carrego não passarão, diz o Senhor. Você sabe o que Deus estabeleceu para nós através da redenção? Ele trouxe para nós acesso à paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7. Temos acesso à ausência de ansiedade, 1 Pedro 5,7, que diz: pois lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Temos proteção em meio ao deserto, Salmo 23,4, que diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Temos acesso à provisão, Filipenses 4,19, que diz: porque o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Temos acesso ao cuidado, Salmo 91,7, que diz: porque 1000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nós temos acesso ao renovo, Isaías 40:29, que diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor têm esperança, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Deus nos dá descanso. Mateus 11:28 diz: pois vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Existem todas essas realidades, mas precisamos entender que elas estão disponíveis não ontem, não amanhã, mas hoje. Ouvimos tantas pregações, mas o que vai mudar a nossa história não é a quantidade de revelações que ouvimos, mas a quantidade de revelações que colocamos em prática em nosso dia a dia. Eu não quero compartilhar com você mensagens de ânimo, porque a base do ânimo é a emoção, e emoções passam. O que eu quero compartilhar com você é que Deus continua fazendo milagres sobrenaturais, sinais e maravilhas. Mas você precisa se mover na altura dessa revelação. Entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Você precisa saber qual a sua identidade como filho ou filha de Deus, pois o entendimento dessa identidade liberará o favor de Deus sobre a sua história. Se você sabe quem é, saberá do que pode. Se você sabe quem é, saberá até onde vai. Se você sabe quem é, saberá o poder e a autoridade que carrega. Você precisa acreditar que Deus pode fazer, ou confiar no que Ele já fez. Acreditar no que Deus pode fazer é uma possibilidade. Confiar no que Ele já fez é uma certeza. Uma coisa é você estabelecer os seus próximos passos, entendendo que, quem sabe, um dia Deus estabeleça a promessa que fez. Outra coisa é você entender hoje e levantar a sua cabeça, sabendo que a promessa que Deus fez para você já se cumpriu, que você só está caminhando para chegar até lá. Você precisa escolher. Você vai só acreditar que Deus pode fazer, ou você vai começar a caminhar tendo o entendimento de que Ele já fez o que prometeu? Em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A verdade é que Deus já nos abençoou e existem muitos, mas muitos cristãos que estão cansados de esperar para serem abençoados. Enquanto em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Já fomos abençoados, pois Deus, apesar de nossas falhas,
nos ama demais. Não tem nada que você faça capaz de fazer Deus te amar mais. Não tem nada que você faça que é capaz de fazer Deus te amar menos. Porque não tem a ver com quem você é. Deus olha para você e se vê. Quando temos consciência da promessa, as circunstâncias não nos param mais. Pessoas podem te perseguir, te caluniar, desprezar a unção que você carrega, rejeitar a verdade que você tem, criticar tudo o que você faz, impedir o seu crescimento, mas mesmo que tudo se levante contra você, ninguém pode roubar a promessa que sobre você foi liberada. Por isso que o inferno fica revoltado conosco. O diabo pode tentar mover qualquer coisa de forma exterior, mas ele não tem acesso à promessa que foi liberada dentro de você. Podem tentar paralisar você por fora, mas ninguém consegue paralisar o que foi depositado dentro. É por isso que uma consciência inabalável a respeito de quem você é faz com que você tenha uma fé inabalável para viver o que Deus te prometeu. Você precisa escolher se vai viver um milagre ou se vai construir uma história. Isto depende apenas só de você. Existem muitos homens fortes que estão cansados porque chegaram no limite que seu braço consegue conquistar. Quando você entender que não tem nada a ver do quão bom você é, você vai descansar na bondade de Deus. Deus não tem bondade, Deus é bondade. Não é uma característica dele, é parte do seu caráter. Quando você entende isso, acaba descansando em meio às circunstâncias, por piores que sejam. Podemos considerar muitas pessoas como heróis da fé, mas eu te digo uma coisa, talvez você nem saiba, mas na sua casa você é um herói. Seus filhos olham para você e eles esperam um comportamento. Seu cônjuge olha para você e por mais que ele nem tenha compartilhado, ele também espera um comportamento. Sabe por quê? Porque você é um exemplo para eles. Porque quando tudo poderia te parar, você não desistiu. Então continue assim. Continue caminhando, mesmo que tudo se levante contra você. Continue caminhando, mesmo que as coisas pareçam improváveis. Mesmo que algumas contas não fechem. Mesmo que algumas coisas não façam sentido. Mesmo que a lógica não consiga te amparar. Mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Porque a glória de Deus se revela em meio às impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém, se fez sentido para quem te prometeu. Se fosse para você viver uma vida qualquer, você poderia servir a um Deus qualquer. Mas se você está servindo um Deus de impossibilidades, comece então a pisar sobre as impossibilidades. Se você está servindo a um Deus sobrenatural, comece então a desejar o sobrenatural. O incrível é que o que parecia impossível no passado, agora é só um laço daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no futuro. Deus te diz para fazer memória de tudo aquilo que Ele já fez lá atrás, porque isso será o combustível que você precisa para continuar crendo que Ele continuará fazendo lá na frente também. Nunca esqueça de onde Ele te tirou. Não esqueça dos sonhos tão pequenos que você carregava. Deixa Deus começar a estabelecer os seus passos. Deixa Deus começar a escrever as próximas páginas da sua história. O que é mais fácil? Colocarmos o cajado no mar ou fazer o mar inteiro se abrir? Procurarmos no meio da multidão alguém que tenha 5 pães e 2 peixes ou multiplicarmos isso para que milhares de pessoas comam? Lançarmos uma pedrinha ou derrubar um gigante? Rolar uma pedra ou fazer o morto ressuscitar? Vencer o inferno, as doenças, as potestades, a morte, ou só aceitar
aquele que já fez tudo isso e se entregou por nós. Faça o que é fácil. Deixe que Deus faça o impossível. Faça o simples e veja o que só Deus pode fazer. Você deseja viver até onde consegue ir ou deseja ver milagres? Na verdade, dizemos que acreditamos em milagres, mas fazemos de tudo para não depender de um. Deus diz para você que milagre não é uma saída de emergência. Milagre é a expressão de quem Ele é. Milagre não é o socorrer de Deus quando nada mais parece fazer sentido. Milagre é Deus te colocar em lugares onde você não poderia ir sozinho. Milagre não é só um socorro quando se esgotam as possibilidades. Milagre é a sua primeira possibilidade e a maior de todas as outras. Milagre é alguém que era completamente improvável para os outros. Agora começa a construir uma história junto com Deus. Milagre é alguém que não tinha nada para oferecer, mas foi comprado a preço de sangue por alguém que tinha toda a glória e se despiu de toda ela para ter você de volta. Milagre é um Deus que conhece todos os nossos pecados e ainda assim continua nos desejando mais que todas as coisas. Milagre é quando olhamos para os nossos filhos e não conseguimos explicar para eles como é maravilhoso ser chamado de pai. Milagre é Deus confiar a única mensagem capaz de mudar uma geração de homens falhos como eu e você. Milagre é entrarmos cansados e sairmos renovados. É entrarmos sem esperança e sairmos sonhando. É entrarmos com pensamentos de morte e sairmos com a própria vida de Deus sobre nós. Um milagre é uma mulher que não pode ter filhos começar a gerar. Milagre é um Deus que se fez carne e ressuscita no terceiro dia. E Ele está disponível a todo aquele que nele crê, e assim será salvo. A morte não pode parar você, o pecado não te para mais. O teu passado não te para mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é milagre. Deus quer que experimentemos isso todos os dias da nossa vida. A partir de hoje, coloque em um papel os seus sonhos e você vai perceber que em muitos momentos você diminui a sua expectativa para se ajustar no seu nível de fé. Deus te diz para não diminuir as suas expectativas, mas sim aumentar a sua fé. Não tente acomodar o tamanho dos seus sonhos à sua realidade. Pegue a sua realidade e ela vai ter que se acomodar ao tamanho das suas promessas. Não se rebaixe, você é filho do Deus vivo que te chamou para ver e viver coisas sobrenaturais. Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperarem e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando Jesus encontra uma mulher adúltera e todas as pessoas que lá estavam a julgam, acontece algo muito interessante. Quando Jesus entra na história daquela mulher, ele não está preocupado com nada além de quem ela é. É como se ele se rebaixasse ao nível que ela estava, porque Jesus nunca olha para nós de cima para baixo. Ele sempre vai no nível que você está e traz você para o nível que ele está. Jesus chega para aquela mulher e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas vão embora e Jesus pergunta para aquela mulher: aonde estão os seus acusadores? Onde eles estão? Eles não têm mais como te condenar e eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Você sabe o que significa escolher quem mantém a gente de pé? Existem duas possibilidades. Ou vamos ficar tentando nos justificar contra todas as pessoas que tentam nos acusar, ou vamos escolher esconder-se em Jesus e deixá-lo fazer isso por nós.
Os teus acusadores não entendem o que você fala, não respeitam a autoridade da verdade que você carrega. Pare de tentar se justificar para quem não quer ouvir o que você tem para falar. Quando você fica em silêncio, Deus compra a sua briga. Quando você faz silêncio diante dos homens, você gera clamor sobre Deus. Pare de falar para todo mundo o que você está passando e compartilhe com o único que pode mudar a sua história. Pare de postar nas redes sociais os seus lamentos. Pare de compartilhar sua vida com quem não pode liberar o seu destino. Deus é o único capaz de colocar você de pé. Maior é o que está em nós do que aquilo que vem contra nós. Escolha quem constrói a sua casa, quem provê sobre os seus filhos, quem te coloca de pé, quem dá a última palavra, quem é a sua esperança, quem é teu firmamento, quem está construindo a sua história. Para onde estão voltados os seus olhos e para onde a sua casa está caminhando? Hoje é o dia. Você precisa escolher se vai se acomodar a viver como convém e conquistar qualquer coisa, ou se a partir de hoje você não vai aceitar nada menos do que viver por milagres. A escolha é sua. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, seus filhos e filhas. Pai, que essa mensagem toque corações, transforme vidas, restaure famílias, converta almas. Que todos aqueles que a ouvirem entendam que o Senhor é o provedor, que o Senhor é que coloca de pé, que o Senhor que dá a última palavra, que o Senhor é a única esperança e firmamento, que o Senhor é quem constrói a nossa história. Que eles voltem os olhos para Ti, Pai, e escolham hoje aceitar definitivamente viver por milagres e não mais pelas suas vontades. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fale para eles sobre o meu amor. Meu querido irmão e irmã, alguns dias atrás em oração eu perguntei ao Senhor: meu Deus, o que o Senhor gostaria que eu falasse para o seu povo, para as pessoas que estão ouvindo essas mensagens? E Ele falou exatamente isso: fale para eles sobre o meu amor. E confesso a vocês, irmãos e irmãs, essa revelação do amor de Deus mudou a minha vida. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como acreditar no amor de Deus? O amor de Deus é uma experiência que nos fortalece à medida que partilhamos, à medida que dividimos aquilo que acreditamos. Quanto mais falamos sobre o amor de Deus, mais teremos a oportunidade de experimentá-lo em nós. Para chegar à experiência do amor de Deus, precisamos passar por um processo. Não é da noite para o dia. Há um processo humano a ser vivido. É preciso que retiremos os obstáculos que foram colocados no caminho, ou aqueles que são próprios do nosso jeito de ser, do nosso caráter. Alguns foram colocados e outros já estavam em nós. Nós trazemos uma herança genética. Podemos trazer em nós um jeito de ser do pai, da mãe ou da mistura de ambos. E alguns detalhes desta personalidade podem nos causar dificuldades de acreditar num Deus amor. Por isso, precisamos sempre ser colocados à luz desta convicção, pois a convicção nos ajuda a esclarecer no que acreditamos realmente. Nossa fé diz que Deus é amor, e ouvimos isso diversas vezes,
corriqueiramente tantas vezes. Mas eu te pergunto, você já experimentou esse Deus de amor? Por que estou dizendo que para experimentar o amor de Deus precisamos passar por um processo? Porque nós, como pessoas, precisamos amadurecer para chegar a ter a capacidade de amar. Nascemos individualistas. Quando olhamos para uma criança, há muito pouco espaço de generosidade, pois ela ainda não tem a maturidade para compreender o mundo, compreender o outro como desdobramento dela ou como não desdobramento dela. A criança olha para todos e interpreta como uma continuidade dela mesma. Somente à medida que ela vai compreendendo e criando maturidade é que ela começa a compreender que os pais, os irmãos, até mesmo os brinquedos não são uma continuidade dela. Quando olhamos para uma criança, visualizamos um poço de egoísmo, e não porque ela está errando, mas sim amadurecendo. É por isso que a criança, quando não é orientada com relação a esse egoísmo, ela levará uma vida egoísta, sem perceber que está sendo, porque ela não teve a oportunidade de ser educada para partilhar. Claro que existem exceções, crianças que não são tão egoístas, que já trouxeram uma herança genética que as favorece, mas mesmo assim, elas precisam aprender sobre o valor da generosidade. Por que uma criança é egoísta? Porque faz parte desse processo, nesta primeira infância. Ela está centrada nas suas necessidades. Quando ela tem fome, ela grita, chora. E não adianta dar desculpas para ela, pois ela não tem maturidade para entender. Somente quando ela vai sendo educada adequadamente é que ela compreenderá. Experimentamos um pouco desta criança em nós, quando não sabemos esperar pelo tempo das coisas, pelo tempo de Deus. Ficamos imaturos, nos mostramos imaturos, quando não sabemos esperar o tempo oportuno. Falamos por vezes, queremos aqui e agora. Isso é bem típico das crianças, que ainda não compreenderam que nem tudo será de acordo com a sua vontade. Para se chegar à compreensão do amor de Deus, é necessário passar por este processo, por este amadurecimento. Num primeiro momento, não teremos condições de compreender este amor, pois não estamos preparados para isso. Não temos maturidade suficiente, pois precisamos raciocinar para compreender. Se não temos esta capacidade para perceber, será difícil. Não adianta chegar para uma criança que não entende o que você está falando e falar do amor de Deus para ela. A criança pode até compreender mais tarde, observando outras pessoas vivendo em amor. Elas podem ter pais cristãos e, com isso, podem observar os frutos de um relacionamento saudável. A criança se espelha nos pais e começa a desejar o mesmo para si. Porém, em algum momento, ela descobrirá por ela mesma que vale a pena viver aquela experiência. É preciso muita maturidade para compreender o amor de Deus como ele é. Para chegar ao amor de Deus, precisamos passar por este processo de observação de pessoas que vivem esse amor em plenitude. Observamos o que o outro está vivendo e queremos viver também, e consequentemente imitamos. Mas isso ainda não é fazer a experiência. Essa é uma sala que antecede o que vamos aos poucos desbravando. É interessante que, por vezes, precisamos passar primeiro por um Deus justiceiro. Quantas vezes precisamos nos colocar de frente de um Deus que faz justiça de acordo com a nossa vontade? Isso é acreditar num Deus à nossa imagem e semelhança, e não ao contrário. Projetamos para Deus tudo aquilo que achamos certo. Então, se considerarmos uma determinada realidade justa,
iremos fazer uma leitura desse Deus a partir de nós. Existem líderes religiosos que falam verdadeiros absurdos. Eles dizem em certas ocasiões que Deus está pesando a mão sobre determinada pessoa através de uma doença. Isso é um absurdo para nós que acreditamos na gratuidade do amor de Deus. Que uma doença possa ser uma vingança divina. Somos filhos de um Deus que não comporta vingança. Estamos à luz de um novo tempo. O caminho que usamos para chegar até o coração do Pai é o coração do Filho. Jesus é o caminho para o Pai. E para entendermos a interpretação desse Pai, precisamos passar pelo Evangelho. Existe uma passagem no Evangelho de João que já ouvimos diversas vezes, que já estamos cansados de ouvir, mas ela é propícia para a época que vivemos, tão marcada pelo ódio, pelas disputas, comparações entre religiões. Precisamos de um mundo reconciliado, respeitando as diferenças. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus e precisamos ter uma postura respeitosa até com aquele que está reivindicando o que para nós é uma ofensa. Jesus diz: "Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros." Neste conceito que Jesus nos dá, Ele coloca o amor humano como desdobramento do amor que Ele tem por nós. Então, é preciso que vivamos esta maturidade para compreender o que é certo ou errado. Precisamos aprender a passar pelas fases do amadurecimento, que vai nos colocar diante de um Deus que é amoroso, de um Deus que dispensa esta visão absolutamente mesquinha que nós atribuímos a Ele, ou seja, de um Deus sobre o nosso comando. Isso acontece muito. Tratamos Deus como se fosse um empregado nosso, que faz na hora que determinamos, que faz quando pedimos, como se Ele não compreendesse o que é certo ou errado. Para chegarmos à compreensão desse Deus amor, precisamos abrir mão de tudo aquilo que é mesquinho em nós. Senão começaremos a interpretar Deus de acordo com o que achamos em nós mesmos. E o que achamos em nós é muito pouco para que compreendamos a grandeza de Deus. Existem pessoas que pensam que estão orando, mas na verdade estão dando ordens a Deus. Ainda não chegaram à experiência de um Deus amoroso que dispensa até o que falamos. Quanto mais amadurecemos para compreender Deus como uma realidade amorosa, menos necessidade temos de falar, pois quando o amor é verdadeiro, as palavras são dispensadas. A compreensão do amor de Deus muda a nossa realidade. Ficamos sensíveis ao próximo, sabemos o que o outro precisa olhando apenas para ele. Por exemplo, coloque uma mãe diante de um filho, que é o amor mais puro que podemos experimentar. É o amor mais fecundo. A mãe sabe ler as necessidades daquela criança. O amor dá essa autoridade a ela. As pessoas que se amam verdadeiramente não precisam falar muito. O amor esclarece tudo. Muito melhor do que ficar pedindo as coisas para Deus é ficar na presença dEle, diante dEle em oração, ou até mesmo contemplando a natureza. Nosso Deus nos dá o privilégio de estar na sua presença, contemplando as maravilhas que Ele criou. O amor dispensa muitos argumentos.
muitos pedidos. O amor nos torna mais gratos, nos tornamos pessoas mais tolerantes e respeitosas. Nesse tempo tão marcado pelo ódio, o cristianismo soa como uma proposta de reformulação de tudo. É nosso papel, onde quer que estejamos, restabelecer os laços e não cortá-los. Nós não podemos perder a oportunidade de trazer Jesus ao mundo como ele realmente quis estar. Nós não podemos perder a oportunidade de atualizar esta presença em nossos dias, justificando o nosso ódio, justificando as nossas intolerâncias, justificando a partir de Deus as nossas mesquinharias. Não podemos acreditar num Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos apresenta um Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos coloca como instrumento de vingança. Jesus disse a Pedro no momento que ele corta a orelha do soldado: abaixe essa espada, Pedro, porque o reino será restabelecido a partir da conversa e da paz. Quando perdemos a caridade com o nosso irmão, por mais que estejamos justificados com nossos posicionamentos, nós já nos distanciamos do Evangelho, nós já deixamos de ser cristãos. Quando falamos deixar de ser cristãos, não quero dizer que abrimos mão do cristianismo que existe em nós. É que momentaneamente podemos perder a postura cristã. Precisamos nos policiar constantemente para viver esse conceito do amor, da paciência, da caridade e de tudo aquilo que é primo, parente do amor. O amor é o sentimento maior. É ele que conduz o homem bem-aventurado. É ele que faz com que as virtudes floresçam e depois vêm os sentimentos e atitudes próximos a ele, que vão formando uma vida virtuosa. Porque em última instância, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa salvação depende disso. Paulo retrata o amor em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, de uma forma maravilhosa. Até que ele diz no versículo 2: se não tiver amor, de nada seria. Esse amor não pode ser teórico. Precisamos criar uma maturidade emocional para que possamos compreender esse amor como uma postura, um jeito de ser, que vai passar pelas nossas palavras, que vai passar pelo nosso olhar, que vai passar pelas nossas atitudes. Nunca erramos quando amamos, quando temos paciência e quando temos firmeza em nossas posturas, sem perder a caridade e o respeito. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de bondade e nos abraços cheios de amor. Essa é a essência. A fonte de todo amor está dentro de você. Se afogue na profundidade do amor de Deus. Esse amor é a essência da vida. Quando você receber essa revelação do amor de Deus, sua vida será transformada, porque nada mais vai importar. Vou orar por você. Grande e maravilhoso Deus, durante esses dias em oração, falei com o Senhor sobre o que deveria falar com seus filhos. O Senhor me disse para falar do seu amor. No dia de hoje, Pai, peço que todas as pessoas que assistirem este vídeo tenham a oportunidade de receber de Ti essa revelação que mudou a minha vida para sempre. Quando conhecemos o seu amor em espírito e verdade, nada mais importa. Invada lares, Senhor, toque vidas, transforme famílias, cure, liberte através do poder do seu amor.
que as pessoas sejam tocadas pelo seu Santo Espírito e que realidades de vida sejam transformadas para sempre. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus opera na sua vida de acordo com a sua fé. Você acredita que pode ser transformado hoje? Então assista esse vídeo e tome posse. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 10 diz: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Deus opera na vida de acordo com a sua fé. Deus faz de acordo com a sua fé, de acordo com o que você acredita. Se você acredita que será transformado hoje, você realmente será. Existem muitas coisas que precisam mudar em nosso interior. Se você fizer uma lista muito simples, chegará à conclusão que muitas coisas precisam ser transformadas em você. Muitas coisas começarão a acontecer em sua vida quando você começar a evoluir, ser transformado e chegar no processo final, no projeto sonhado de Deus. Não é porque Deus criou você que tudo vai dar certo em sua vida. Existe todo um caminho que você precisará seguir para chegar à tão sonhada terra prometida. Existem muitas coisas em nosso interior que vamos guardando, depositando. São manias e formas de pensar. Devido às suas manias, você pode estar longe das pessoas corretas, por exemplo. Devido à sua forma de pensar, que se originou da sua criação, ou por causa da sua religiosidade, por exemplo, você pode ter perdido grandes oportunidades na sua vida. Existem também as suas emoções, que podem estar abaladas e que te afastam de pessoas e lugares estratégicos que serviriam como degrau para o cumprimento do seu destino. Existem muitas pessoas que são formadas, possuem um mestrado, doutorado e não conseguem se manter em um emprego, devido à sua personalidade. Hoje em dia, as empresas estão preferindo pessoas boas do que bons currículos. Para você conseguir uma real mudança de vida, você precisará um dia, e espero que seja hoje, transformar algumas manias, transformar a sua forma de pensar, transformar as suas emoções. E para isso, você precisa entrar num processo de transformação. Antes de nos tornarmos qualquer coisa em qualquer área da nossa vida, precisamos ser transformados. Estamos preocupados com tantas coisas ao nosso redor, querendo que o mundo seja transformado, porém esquecemos que a transformação vem através de cada um de nós, de dentro para fora. Temos um mundo dentro de nós, que são as nossas emoções, que controlam absolutamente tudo. Esquecemos que quando estamos com as emoções abaladas, ferimos pessoas. Todas as vezes que observamos uma pessoa que fere outras pessoas, sabemos que por trás disso existe uma pessoa já ferida. E não podemos julgar essa pessoa, porque não conhecemos o passado dela, as circunstâncias que está vivendo. Lembre-se sempre disso. Ninguém que está feliz persegue outras pessoas. Ninguém que está feliz perturba a vida dos outros, pois quem é feliz não tem tempo para isso, pois está muito ocupado sendo feliz. Se você não colocar a sua vida emocional no lugar, ela vai continuar paralisando a sua família, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Existem 3 áreas principais na sua vida: a sua vida emocional, a sua vida espiritual e a sua vida financeira. Quase tudo que você fizer em sua vida envolverá essas 3 áreas. Agora eu te pergunto,
e seja sincero com você mesmo. Você tem que mudar alguma mania? Outra pergunta: você tem que mudar a sua forma de pensar? Você tem que mudar as suas emoções? Com certeza, você responderá sim para as 3 perguntas. Mas eu te afirmo, a culpa não é sua. A vida veio e nos feriu. As pessoas que você mais confiava viraram as costas para você quando você mais precisava. Quem deveria abraçar você no momento difícil desapareceu. Pessoas de confiança nos traíram. Aprendemos a nos armar, a andar sozinhos, a lutar com nossas próprias forças. Acabamos blindando nossas emoções de uma forma que não conseguimos mais encontrar a real felicidade. Hoje é dia de mudança, de transformação. Para ser transformado, você precisa passar por um processo. É como a lagarta que se transforma em borboleta. Ela precisa passar pelo processo do casulo. Falei sobre isso num vídeo chamado Você Realmente Precisa de um Milagre? O link se encontra na descrição deste vídeo. Nunca se esqueça que o milagre é uma exceção e não uma regra. A regra é o processo de transformação. E nesse processo você será transformado, ficará maduro e se transformará na pessoa que Deus projetou. Você não vai sair desta terra até cumprir o propósito que Deus planejou para você. Você precisa passar por esse processo para virar uma referência para as outras pessoas. Quem ainda não sofreu, aprenderá com você como não sofrer. Seus filhos não precisam passar pelo que você já passou. As pessoas que trabalham com você não precisam sofrer o que você já sofreu. As pessoas que cruzarem pela sua vida não passarão pelo que você passou, pois você será uma referência de superação para cada uma delas. Temos o grande exemplo de Jó. A maior tragédia que aconteceu na vida dele o colocou na história. Não o seu sofrimento, mas a sua superação. A fase de transformação, ela é inevitável e importante, porque é nessa fase que você revelará 2 coisas. Essas 2 coisas se revelarão no meio do processo de transformação, quando tudo está dando errado, na contramão, quando você está no meio da confusão, no olho do furacão, quando as más notícias chegam e você não sabe mais o que fazer. Essas 2 coisas serão expostas, reveladas. A primeira situação que você revelará está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz: Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó estava recebendo a notícia que todos os seus filhos haviam morrido no mesmo dia. Quem perdeu um filho conhece essa dor. Jó perdeu todos no mesmo dia. Ele estava recebendo a notícia que todos os seus bens haviam sido destruídos também, naquele mesmo dia. Ele perdeu tudo e não tinha para onde ir. Ele perdeu sua família, seus bens e não tinha nem o que comer. E no pior dia da sua vida, onde todas as piores notícias chegaram, de uma só vez, ele reage lançando-se em terra e adorando ao Senhor. A primeira coisa que você revela quando está no processo de transformação é no que você acredita. Você não mostra em que você acredita na bonança.
na igreja. Você revela realmente o que você é no dia difícil, no dia mau, na má notícia, quando deu tudo errado, quando você é envergonhado, humilhado, não tem para onde ir, não tem o que comer, onde tudo que você amava se foi, onde as pessoas se afastam de você porque não querem estar contigo. É nesse dia que você vai revelar no que você acredita. São nesses dias que você revela a sua fé. E essa fé é demonstrada para todo mundo no meio do processo de transformação. Quando deram a primeira oportunidade para Jó falar, ele disse: eu entrei nu nesta terra e tudo que eu fui conquistando foi Deus que me deu. Agora Deus resolveu tirar. Da mesma forma que ele deu, ele tirou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Falar isso na igreja é fácil, mas falar isso no dia de enterrar um filho, ou falar isso no dia em que você perdeu um emprego, ou no dia que você foi traído pelo seu cônjuge. Nesses dias de dor que mostramos realmente quem somos e em quem acreditamos. As pessoas te conhecerão neste dia. Toda a autoridade que você terá na vida será consequência de como você lidou com a dor no período de transformação. Todas as lembranças que as pessoas terão de você serão com relação à sua reação no período de dor, de como superou os seus problemas. Muitas pessoas olham para a minha vida hoje, na minha transformação e em tudo que Deus tem feito em todas as áreas da minha vida de uma forma sobrenatural e ficam surpresas. Algumas dizem que quando eu estava passando pela dor terrível da minha transformação, não transparecia que estava com problemas. Te afirmo, foi muito difícil, pois o processo realmente é difícil. Você chora muito, fica triste, desesperado, perdido, sem rumo. Mas nunca deixei as minhas emoções e sentimentos sobreporem a minha fé, pois conheço o Deus que sirvo, um Deus que me ama e me levanta das cinzas, um Deus que tem a salvação, um Deus que restaura a vida financeira, que restaura a vida sentimental, que restaura a vida emocional, que te dá uma nova oportunidade. Um Deus especialista em recomeços. Um Deus que pode tudo. A segunda coisa que você vai revelar no dia mau é quem é você de verdade. Qual a sua identidade? Primeiro, você vai revelar em quem você acredita. E segundo, revelará quem é você verdadeiramente. Quando as más notícias chegaram para Jó, ele rasgou suas roupas, que provavelmente eram boas vestimentas, devido à sua condição. Raspou a cabeça e adorou, porque no dia mau você volta a fazer o que você é de verdade. É por isso que existem pessoas que, quando recebem alguma má notícia, voltam para as drogas. Outros saem para trair o cônjuge. Existem pessoas que nos dias maus só fazem besteira, porque voltam para o lugar de segurança, para a sua real identidade, para o que realmente são. No dia mau de Jó, a sua postura de adorador se revelou. Todos conheceram a verdadeira identidade dele. Jó é um adorador. Ele glorificou o nome do Senhor quando tudo deu errado na vida dele. As pessoas conheceram Jó não pela sua fama de rico, mas pela superação da sua dor. As pessoas se conectam com a superação da sua dor. Não despreze o processo de transformação, porque é nesse processo que você está mostrando quem é você e no que você acredita durante esta fase. A forma como Deus vai soprar o seu nome depende de como você vai lidar com o processo, com a transformação. Esse processo de transformação não é uma etapa de reclamação. A reclamação é a maior roubadora de energia emocional e espiritual do ser humano.
A reclamação é algo tão trágico para Deus e algo tão vitorioso para o diabo, que na própria história de Jó, no capítulo 1, versículo de 9 a 11 diz: Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Nesta passagem, observamos uma verdadeira aposta do diabo com Deus, com relação à reclamação do ser humano. A reclamação de Jó se tirasse tudo o que ele tinha. O processo de transformação é local para aprender e não reclamar. Muitos, em vez de aprender com o problema para virarem especialistas naquilo, não param de reclamar. Processo é lugar de aprendizado e não lugar de reclamação, murmuração e blasfêmia. Feche a boca e comece a observar. Aprenda com o que está se passando, porque é exatamente disso que as pessoas se lembrarão, de como você saiu deste problema, de como superou esta traição, de como se ergueu em meio a esta falência. Agora, uma dica para sair mais rápido deste processo. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 13 diz: Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Os amigos de Jó tentaram se aproximar dele, porém viram que a dor era muito profunda e preferiram se calar. Mas no capítulo 4, Elifaz, um dos amigos de Jó, começa a fazer várias perguntas estratégicas para ele, nos versículos de 1 a 6, que diz: Então respondeu Elifaz de Temã: Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Se você quer sair rápido de um problema, você precisa aprender a se fazer perguntas. Jesus é um grande exemplo. Ele mais perguntava do que respondia. Aprenda uma lição. A vida não se trata de ter respostas, mas de fazer as perguntas certas. Não se pode ter a resposta certa fazendo a pergunta errada. Por isso você precisa ser muito bom em fazer perguntas. Os questionamentos de Elifaz acarretaram num processo de levante de Jó. Com uma pergunta bem colocada, o medo pode ser revertido. Quando não fazemos as perguntas certas, o tempo de transformação demora mais. Aprendemos algumas coisas no processo de transformação de Jó. Ele estava cercado das pessoas certas, que fizeram ele fazer as perguntas corretas para ele mesmo. Uma coisa que você precisa ficar atento quando você está passando pelo processo da transformação é observar quem está do seu lado neste período, quem vai falar no seu ouvido durante esse processo. No processo de transformação, as suas emoções estão expostas. Por isso, as pessoas que andam com você e os lugares que frequenta são primordiais para uma mudança eficaz e mais rápida. Jó teve um processo de transformação rápido e Deus proporcionou o dobro de tudo o que ele tinha. E hoje, depois de milhares de anos, estamos falando dele,
devido à dor que ele superou, servindo de exemplo para a nossa vida. Jó não foi apenas um homem que passou por dores, até porque todos nós passamos, mas sim um homem que superou as suas dores. Não é passar, é superar. As pessoas vão somente lembrar de como você lidou com suas dores, com seus problemas. Vão lembrar de como você lidou com um dia mau. Vão lembrar de como você era e de como você está. Vão lembrar do perdão que você liberou. A única forma de sair do processo de transformação é resolver os seus problemas dentro dele e não fora, porque fora não tem como resolver. Deus conduziu você até esta mensagem hoje, porque chegou o tempo de transformação. Não será mais processo de transformação, mas sim tempo de desfrutar a sua transformação. As pessoas vão saber que Deus é Deus pela nova criatura que você se transformou. Ele restaurará todas as áreas da sua vida. Muitos vão conhecer Deus através da sua vida, devido à sua superação. Se você está sem esperança nenhuma, renove-a agora, neste instante, porque chegou um novo tempo em sua vida, um tempo de cumprimento de promessa. Seu nome será conhecido, você será referência e vai ensinar para muitas pessoas como superar o processo de transformação. O nome de Jesus ficará mais famoso através do seu testemunho de vida. Tome posse desta palavra agora, assim como você ouviu hoje sobre a superação de Jó e disse: ele conseguiu e eu também vou sair dessa. Outras pessoas vão ver a sua superação e vão dizer também: eu também vou sair dessa. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo, para pedir a sua intervenção. Pai, eu passei por este pesado processo de transformação. Foi muito difícil e doloroso, mas Senhor, hoje estou liberto e vivendo os seus planos em minha vida. Muitos dos seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem agora estão no meio desse processo. Muitos querem desistir como eu quis. Muitos não aguentam mais como eu não aguentava. Muitos não entendem como eu não entendia. Mas, Senhor, peço no dia de hoje o fortalecimento dessas almas. Renova-os agora como fez comigo. Que eles entendam da necessidade deste processo, para que vivam e desfrutem da nova criatura que o Senhor está criando em cada um, para viver os seus sonhos e trilharem o caminho da paz, prosperidade, caridade, benignidade e amor. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como descobrir o meu propósito? Hoje, essa pergunta será respondida. No livro de João, capítulo 15, versículos de 1 a 2 diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus criou cada um de nós com um objetivo. Você tem uma missão que desde a época que você nasceu, você carrega contigo, mesmo que você ainda não saiba. E as confusões da vida, emocionais, mentais, sentimentais e espirituais, acontecem quando você não está devidamente alinhado com este propósito, com esta missão que Deus tem para você. Existem propósitos específicos e existem propósitos universais. Por exemplo, amar uns aos outros não é um propósito específico, mas sim universal, coletivo, pois todos nós temos a missão de amar uns aos outros. Agora, uns foram chamados para ensinar
E isso é um propósito específico, no qual Deus deu um dom, uma habilidade, um talento para aquela pessoa ensinar. Outros recebem outros dons, como cantar, falar em público, desenvolver alguma profissão específica. E aqui entramos em algo que vai falar ao seu coração. Uma grande porcentagem das pessoas e grande parte dos cristãos até hoje não descobriram o seu propósito. Vivem uma vida indo de lá para cá, tentando descobrir o propósito da sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe um princípio imutável da palavra de Deus que vai te ajudar a passar para um próximo nível em sua vida, que vai ajudar a você a se tornar uma pessoa com resultados. Quero ajudar você a descobrir o seu propósito de vida e caminhar nos planos perfeitos de Deus. Algo importante que você precisa saber: você é julgado e medido pelas pessoas devido a seus resultados. Mas aí você pode falar: mas o importante é ter um bom coração. Sim, com certeza, para Deus sim. Mas você não prega para Deus, você não evangeliza Deus, você não profetiza para Deus. Você faz isso para as pessoas, e as pessoas somente enxergam o que está diante dos seus olhos. Por isso, você precisa ser uma pessoa de resultados na vida, não para impressionar a Deus, até porque Deus não se impressiona com nada do que você possa ter ou fazer, mas para impressionar as pessoas através da palavra que sai da sua boca, através do seu testemunho de vida, através dos frutos e resultados que são evidentes devido à ação de Deus em você. Pare de falar, mas o que importa é o que Deus acha de mim. É claro que importa, para Deus e para as pessoas. Enquanto estamos na terra, precisamos ter resultados que comprovem a ação de Deus em nossa vida para as pessoas. É assim que elas, através da sua vida, se aproximarão de Deus. Muitos cristãos são muito extremistas e dizem: Deus só vê o coração, então não quero saber da minha aparência, da minha vida financeira, não importa a minha vida aqui na terra, pois em breve Jesus voltará. Realmente, é tudo verdade. Jesus voltará e Deus somente enxerga o coração. Mas a palavra de Deus não diz que você precisa abandonar o restante. Você precisa sim ter resultados. Então vamos lá. Na Bíblia existe um princípio poderoso e imutável que se encontra em João capítulo 15. No versículo 8 começa assim: nisto é glorificado meu Pai. Antes de dar continuidade a esta passagem, gostaria de dizer algo. Muitas pessoas acham que glorificar a Deus é dizer glória a Deus. Agora vamos analisar o início desta mensagem. Ela diz: nisto é glorificado meu Pai. Ou seja, só existe uma forma de glorificar ao Pai. E com certeza não é proclamando glória a Deus ou toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque como Deus vê o coração, às vezes a sua boca fala, mas o seu coração está longe, como diz o profeta Isaías. As palavras desta passagem são do próprio Jesus. Ele próprio nos ensina esse princípio imutável. Continuemos no versículo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Ou seja, segundo a Bíblia, você somente glorifica a Deus dando muito fruto. São palavras de Jesus. E continua o versículo: e assim sereis meus discípulos. Nunca diga para as pessoas que você é um discípulo de Jesus se você não tem fruto. Nunca diga que você glorifica o nome do Pai se você não tem fruto. A passagem resumidamente diz: existe Deus Pai e Deus Filho. Você glorifica o Pai quando você dá fruto
e assim é chamado de discípulo de Jesus. Muitas pessoas glorificam a Deus dizendo: toda a honra e toda a glória ao Senhor. Agora eu vou te falar algo muito forte. As suas palavras não dizem nada se você não tem frutos para respaldá-las. E como posso dar fruto? Que fruto é esse? Você pode perguntar. Vamos agora ao versículo 1 e 2 citados no início da mensagem. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nós somos os ramos conectados à videira. Quando não damos fruto, o Pai corta. Mas quando damos frutos, somos podados da mesma forma, para dar mais frutos. Por isso, nunca podemos reclamar das podas de Deus, porque qualquer poda que venha de Deus é para te fazer crescer. Logo, os problemas da vida, as situações difíceis, não vieram para destruir, mas sim para limpar, podar, porque o crescimento vai continuar. No versículo 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Te pergunto, qual é a tesoura que poda? Como diz o versículo, a palavra. Quanto mais você se expõe à palavra, mais limpo você fica. Quanto mais você se expõe à palavra, mais fé você tem, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Bem, está muito boa esta mensagem. Mas e daí? Você pode perguntar, qual o segredo da frutificação? O segredo da frutificação está apenas em uma palavra, e a partir de agora ela será repetida várias vezes nos versículos seguintes. No versículo 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Os ramos que somos nós não podemos dar fruto se não permanecermos conectados à videira, em Jesus. Se desconectarmos da videira, morremos, pois é a videira que alimenta os ramos. Nos versículos 5 e 6 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Este versículo diz algo muito interessante. Em outras versões diz que os ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados pelos homens e não por Deus. Ou seja, se você não quiser estar conectado à videira, você cai e começa a secar, porque não está mais sendo alimentado. Quem te joga no fogo depois disso é o homem. O grande segredo para você glorificar ao Pai e ser discípulo de Cristo Jesus é frutificar. E para isso você precisa apenas estar conectado à videira, permanecer. Permanecer significa ficar, persistir, insistir, manter-se, continuar, não desistir. Quem alimenta o ramo é a videira, Jesus Cristo. E quem cuida da videira é o agricultor, Deus Pai. Em tudo isso você precisa fazer apenas uma coisa: permanecer. Independente das tuas lutas, dos teus problemas, se você foi traído, está sendo humilhado, está desempregado, está doente, está com problemas familiares graves. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, mas por pior que seja a situação, eu te digo hoje, com toda a minha fé, apenas permaneça,
Fique, persista, mantenha-se, continue e nunca desista. Acredite. Agora olha esse versículo. Versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui existe algo incrível. Aí você pode perguntar: quer dizer então que eu posso pedir o que quiser? Sim, se você permanecer conectado a Jesus e as palavras dele permanecerem em você. Mas eu te garanto uma coisa: esse tudo que você pode pedir, se você estiver devidamente conectado à videira e permanecer na palavra, nunca serão coisas fúteis e para o seu deleite. Serão coisas apenas para glorificar o nome dele, para ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Quando a palavra está em você, você quer abençoar todo mundo, você quer salvar o mundo, você quer fazer o reino crescer, você quer abençoar a sua igreja. Você não quer nada para você. O nosso único trabalho para dar fruto é permanecer, porque nós já fomos enxertados na videira. Não fomos nós que escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. Não tivemos nem o trabalho de escolher, porque Deus já sabia o que era melhor para nós. Precisamos apenas permanecer. Porque permanecendo, resistindo, continuando, não olhando para trás, não desanimando, você vai começar a frutificar. Frutificar não é um esforço que você faz, mas sim é natural de um ramo que está conectado à videira. Qualquer ramo que esteja conectado não precisa de uma habilidade especial, porque ele dará fruto. Agora, por que na Bíblia diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã? Porque ramo não se preocupa com o sol que está sobre a videira, é o agricultor que cuida. Quando você começa a se preocupar com as coisas da vida, você está tirando a função do agricultor. Quando está muito sol, o agricultor vai cuidar. Quando está muita chuva, ele vai proteger. Quando está seco, ele rega. Já tem alguém que já cuida de tudo para você. Você precisa apenas permanecer. Continua, espera, fica. Mas Vinícius, não aguento mais, estou pensando em desistir de tudo. A única coisa que o inimigo de nossa alma pode fazer contra os ramos é fazê-los acreditar que eles podem desistir. Agora eu te digo, você não pode desistir, pois você precisa dar fruto. Porque apenas glorificamos a Deus quando não desistimos. É quando você está desesperado, mas permaneceu. É quando você faliu, mas permaneceu. É quando você foi traído, mas permaneceu. É quando você recebeu um mau diagnóstico de saúde, mas permaneceu. Agora, olha que lindo isso. Qual é o fruto da videira? É a uva. O que a uva produz? Vinho. Qual o significado do vinho na Bíblia? Todos sabem. Alegria. Agora eu te pergunto, dentro de tudo o que você ouviu até agora, como você sabe se está glorificando a Deus e se você é um discípulo de Jesus Cristo? Pelos frutos. E qual fruto? A alegria. Se você passou pela vida de alguém e deixou essa pessoa triste, você não pode ser um discípulo de Cristo Jesus. Se você passou pela vida do seu vizinho e ficou brigando por causa de uma vaga de estacionamento, por exemplo, você não está glorificando ao Pai. O fruto de servir a Deus é a alegria. O fruto da videira é a alegria. Se por onde você passar não deixar as pessoas mais felizes, mais leves, mais alegres, você não está dando fruto. Não está glorificando ao Pai. E não é um discípulo de Jesus Cristo. E o que o inimigo faz? Ele tenta deixar a sua vida triste para que você não consiga expressar o fruto que é a alegria. Mas
Ainda que você esteja passando por algo triste no dia de hoje, os frutos não podem ficar escondidos. Mesmo triste, você continuará falando palavras de ânimo para as pessoas, por onde você passar, independente de como possa se encontrar a sua vida. Você levará alegria, porque você é um discípulo de Jesus. Não sei o que fizeram com a sua vida, como você está hoje, mas independente disso, você pode se controlar em relação a isso e agir da forma contrária, levando alegria para a vida das outras pessoas. Você pode controlar se dará um bom ou um péssimo fruto. Deus te conduziu até esta mensagem para você descobrir qual o seu propósito específico e o propósito universal. Um dos propósitos universais já citamos: amar uns aos outros. O outro, dar frutos através da alegria. Todas as pessoas, sem exceção, que querem glorificar a Deus com a sua vida, precisam dar frutos. Creio que você esteja incluso nisso. Você deseja glorificar a Deus, ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. E para isso, repito, você precisa dar frutos. E para dar frutos, você precisa apenas permanecer, porque o restante Deus já está fazendo por você. Ou você acha que pode superar essa situação terrível sozinho? Ou você acha que possui sabedoria suficiente para vencer essa crise financeira? Você acha que não tem o agricultor te podando, regando, adubando, cobrindo você nos dias de sol, protegendo das chuvas? Você acha que conseguirá sozinho? Porque na Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Você hoje precisa tomar uma decisão. Ou você será lembrado como uma pessoa murmuradora, que reclama de tudo, que perturba a vida dos outros, que onde chega as pessoas saem, pois o ambiente fica pesado e tenso. Ou será lembrado como uma pessoa que, ao chegar, as pessoas olham e falam entre si: a alegria chegou. Enfim, chegou alguém que glorifica o Pai, que é discípulo de Jesus Cristo. Mas Vinícius, e o meu propósito específico? Se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, apenas permaneça conectado à videira. Se você está devidamente conectado a Jesus, já estará dando os frutos universais, ou seja, amando o próximo, levando alegria por onde passa, entre outros. Te afirmo, é apenas uma questão de tempo para o Senhor revelar ao seu coração qual o seu propósito de vida. Vai por mim e creia na palavra, apenas permaneça. Se você está alegre apenas quando tudo está correndo bem em sua vida, qual a diferença que você tem para os publicanos ou pecadores? A Bíblia diz que se você ama apenas quem ama você, que recompensa você terá? Se você cumprimenta apenas quem cumprimenta você, que recompensa tereis? Deus chama hoje uma geração frutífera, que produz, que dá fruto, uma geração que tem resultado em todas as áreas da vida, porque quem permanecer conectado na videira, é impossível não frutificar. As pessoas vão olhar para você por causa dos seus resultados, dos frutos. As pessoas vão convidar você para alguma coisa por causa dos frutos. As pessoas serão seus amigos ou seus inimigos por causa dos frutos. Porque o mesmo fruto que atrai amigos provoca inimigos. Quando você começa a abençoar muitos, causará inveja em muitas pessoas. Deus chamou você para dar frutos, porque é assim que glorificamos ao Pai. Deus não quer que você seja próspero em todas as áreas da sua vida por causa de você. Deus quer que você seja bem-sucedido em todas as áreas para glorificar o nome dEle, para que você seja discípulo de Jesus Cristo. O homem vê o que está diante dos seus olhos, os resultados. Nunca despreze o valor dos resultados, o valor
dos frutos. Deus te chamou para ser um homem e uma mulher frutíferos. Você terá frutos financeiros, frutos familiares, frutos espirituais, ministeriais. Você terá frutos por onde passar, porque você nunca vai desistir, vai permanecer e os frutos vão começar a chegar. Os frutos virão e todas as pessoas perceberão que você é um discípulo de Jesus Cristo. Todas as pessoas saberão que você glorifica o nome de Deus, e não porque você diz glória a Deus, mas por causa dos seus frutos, dos seus resultados. Ninguém mais passará pela sua vida a partir de hoje sem sentir alegria, sem sentir paz. Não existe dia triste para quem frutificou na alegria. Existem dias pesados, dias que nos destroem. Existem dias que pensamos em desistir. E é exatamente o que o inimigo deseja: a nossa desconexão da videira, para que os homens nos pisem e joguem-nos no fogo. A tristeza é uma opção. Você não pode escolher o que vem contra você. Você não pode escolher perder alguém. Você não pode escolher ser mandado embora do seu emprego. Você não escolhe o dia difícil, o dia mau. Ele simplesmente vem e é obrigatório, chega para todos. Mas você pode escolher como irá reagir nos dias difíceis. Você pode escolher se vai se entregar ou vai permanecer. Ninguém que permaneceu ficou sem dar fruto. Existirá um dia em que você estará carregando os seus frutos. Será o dia da recompensa. É quando você vê que tudo valeu a pena. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena aguentar. Valeu a pena sobreviver. Valeu a pena permanecer. Valeu a pena insistir. Valeu a pena continuar caminhando, apesar das humilhações e afrontas. Valeu a pena, mesmo quando você achava que não aguentava mais, mas suportou. Você acha que Deus, depois de ter sido fiel com tantas pessoas durante milênios, não será fiel com você? Deus nunca falhou em toda a história da humanidade. Todas as vezes que você observou um homem ou uma mulher de Deus falharem, não foi porque Deus permitiu a falha, mas porque eles resolveram se desconectar da videira. Chegará um tempo que as pessoas irão reconhecer que Cristo em nós é a esperança da glória, por causa dos nossos frutos, por causa dos nossos resultados. Agora, grave isso. O resultado não tem a ver com você, pois toda a bênção que Deus dá envolve muitas pessoas, é coletiva. Assim aconteceu com Abraão. Deus abençoa um para alcançar a todos. O que Deus tem para a sua vida não é apenas para você, é apenas o início de uma bênção que envolverão muitas pessoas ao seu redor e também pessoas distantes. Os frutos que você vai carregar é para todo mundo. É por isso que virá em grande quantidade. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi transformar água em vinho. O casamento durava dias e o vinho havia acabado. E juntamente com isso acabava a alegria. Jesus pediu para trazer talhas e mandou enchê-las de água. Aquela água se transformou em vinho. O maître disse: "Vocês deixaram o melhor vinho para o final?" Agora eu te digo, Jesus não transformou aquele melhor vinho para dizer que tudo o que ele fazia era bom. Jesus fez isso porque cada um dá aquilo que tem. Em Jesus não tem nada mais ou menos. Em Jesus não tem nada para baixo. Quando você pede algo para ele, ele só sabe dar o melhor, porque é o que ele carrega. Não existe fruto na sua vida que vai apodrecer se você permanecer conectado na videira, porque dele só sai o melhor fruto, só sai o melhor vinho.
Os melhores resultados estarão nas mãos do povo de Deus. Os melhores empregos, as melhores redes sociais, os melhores destaques. Agora eu te digo, você pode estar sofrendo com muitos ataques, sofrendo muitas tentações, passando por muitos problemas, passando por dificuldades sem tamanho. Enquanto você não desistir e permanecer conectado à videira, prepara os teus celeiros, porque os frutos vão chegar e em grande quantidade. Senhor amado e misericordioso, venho a Ti neste momento orar por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Pai, muitos deles perguntam a Ti constantemente qual o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Durante muito tempo fiz essa pergunta para Ti. Entendi que para saber o meu propósito precisava apenas permanecer conectado a Jesus, a videira verdadeira. Que hoje, Senhor, todas essas pessoas entendam isso. Que essa palavra entre como uma espada de 2 gumes no mais profundo do coração delas. E que a partir de hoje elas apenas permaneçam e desenvolvam o fruto da alegria. Que no tempo oportuno que a Ti pertence, elas saibam qual o verdadeiro propósito específico para as suas vidas. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.